queria convidar aqui a Karina, por gentileza. E ainda de pé, eu gostaria que você estendesse as suas mãos para cá. Pai, nós como família de Deus, nós queremos liberar sobre a vida da tua filha um fluxo favorável. Amém. Enquanto ela está aqui liberando daquilo que ela experimentou em ti, amém, nós concordamos que tudo aquilo que ela está buscando em ti também seja liberado sobre a vida dela. Que ela possa encontrar o teu favor, que a tua palavra declara, aos seus o Senhor dá enquanto dorme. Pai, enquanto ela está aqui, liberando daquilo que o Senhor entregou no coração dela, para ministrar sobre as nossas vidas, que ela possa encontrar o teu favor por onde quer que ela for, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Obrigada. Boa noite a todos vocês. Primeiramente, é com muita gratidão, com muita honra, que eu me sinto lisonjeada de estar aqui. Obrigada, pastora Marcele, obrigada, pastor André, obrigada a essa casa, a todos que fizeram parte do louvor. Como é bom a gente estar numa casa onde a gente sente a presença de Deus, onde a gente sente unção. Não sei vocês, mas eu, quando estou no momento de adoração e sinto a presença do Espírito Santo, eu entendo o que é adorar a Deus de fato. Então, a gente não pode perder essa oportunidade, principalmente, né, vocês que têm uma casa como essa. Eu estou chegando hoje aqui e eu sinto essa pureza, essa presença, tudo isso que foi cantado, né, sobre santidade, sobre santo, santo, santo. Nós também devemos buscar, né, como o pastor disse, sermos santos como Ele é santo. E em lugares onde a gente pode receber tudo isso, isso é um privilégio. Então, que vocês aproveitem muito esse tempo para se preencher, se encher da palavra, da presença, saírem daqui, sabe, com as lamparinas cheias de óleo, do verdadeiro óleo, que muitas vezes, para que a gente produza esse óleo, a gente precisa ser espremido um pouquinho, né? Assim como o azeite era feito, muitas vezes a gente vai precisar ser espremido, mas nós temos vitória. Quando somos espremidos, temos unção. Quando nos permitirmos sermos espremidos por Deus, nós temos vitória e não somos espremidos pelo homem, pelo pecado, pela carne. Então, eu tenho aprendido isso. E é um pouquinho sobre isso que eu vou falar aqui com vocês hoje. Não sei se todos vocês conhecem parte do meu testemunho, mas eu não vim para falar sobre mim, mas vim para falar daquele que me chamou, daquele que tem feito a diferença na minha vida, daquele que é o único, que pode transformar a nossa doença em cura, pode transformar nossas dores em testemunho, pode nos tirar da inércia espiritual. Aquele que eu achava que eu conhecia, mas que eu conhecia só de ouvir falar. Jesus. Jesus é o único, realmente, que pode nos fazer a chegar a Deus. É através dele que nós temos aquilo que precisamos, é através dele que nós encontramos aquilo que passamos uma vida, muitas vezes, correndo para tentar ter essa completude, para tentarmos ter essa revelação do que nós estamos fazendo nessa terra. Qual é a nossa missão? Aonde nós vamos nos sentir satisfeitos de fato? Eu passei mais de 40 anos da minha vida correndo atrás do vento, como disse Salomão. Eu passei mais de 40 anos da minha vida vivendo atrás da minha própria glória, vivendo atrás do meu próprio sucesso, vivendo atrás das minhas vontades, dos meus sonhos. Tive, sim, uma carreira que me deu satisfação pessoal, satisfez o meu ego, mas foi só quando eu encontrei a verdadeira palavra, foi só quando eu tive acesso ao caráter de Deus, que minha vida realmente mudou. Para muitos,
não mudou para melhor. Para muitos que não têm a visão espiritual que nós temos, que o véu se rompeu. Muitos ainda desejam a vida que eu tinha, que era uma vida de fama, uma vida de holofotes, de reconhecimento público. Mas eu posso te dizer que nada se compara a termos a presença de Deus, a conhecermos a Tua Palavra, a termos o poder de Deus sobre nossas vidas, a proteção que Ele nos dá. É diferente de tudo aquilo que o mundo pode nos dar. Hoje eu entendo, porque hoje eu conheço a Palavra e tenho sede por conhecê-la mais a cada dia. E é sobre essa sede também que eu quero falar com vocês. Eu trouxe uma palavra que talvez vocês já conheçam, muitos pastores, pregadores já falaram sobre ela, mas a palavra, ela não envelhece. E cada um traz uma porção de que Deus derrama na nossa vida. E cada um tem uma graça, uma maneira de falar. E eu espero que o Espírito Santo toque no coração de vocês com a palavra que eu vou falar hoje, que está em João 5, a cura do paralítico no tanque de Betesda. Eu estive lá, em Betesda, em Jerusalém, e eu pude ver de perto esse lugar. Um tanque com 5 pavimentos, um lugar que aparentemente deveria ser muito lindo a estrutura, porque ainda é, mesmo tendo várias partes quebradas, mesmo ainda não tendo a água. Porém, é um lugar onde ali ficavam reunidos aqueles que precisavam de alguma cura, de que de alguma maneira tinham desistido dos meios naturais de se curar ou tinham desistido de lutar e queriam receber aquela cura onde um anjo que balançava as águas, era isso que eles queriam, que uma vez, de tempos em tempos, um anjo balançava aquelas águas. E aquele homem ou aquela mulher que entrasse na água, primeiramente aquele seria curado. Eu vou ler e vou falar sobre isso com vocês. A cura do paralítico. João 5. Passadas essas coisas, havia uma festa dos judeus e Jesus subiu para Jerusalém. Ora, existe ali, junto à porta das ovelhas, um tanque chamado em hebraico Betesda, que significa casa de misericórdia. Quem de nós não precisa da misericórdia de Deus? Quem de nós não somos carentes da misericórdia de Deus? Todos nós. E o qual tem 5 pavilhões. Nestes jazia uma multidão de enfermos, cegos, coxos, paralíticos, esperando que se movesse a água. Porquanto um anjo descia em certo tempo agitando-a, e o primeiro que entrava no tanque, uma vez agitada a água, sarava de qualquer doença que tivesse. Estava ali um homem enfermo havia 38 anos. Jesus, vendo-o deitado e sabendo que estava assim há muito tempo, perguntou-lhe: queres ser curado? Respondeu-lhe o enfermo: Senhor, eu não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada, pois quando eu vou, desce outro antes de mim. Eu quero falar com vocês, porque eu creio que cada um de nós aqui tem algo que precisa ser curado. Vocês podem estar comparando com a vida do outro, ou achando, não, nesse momento eu estou tão bem, mas todos nós temos que ser curados de algo. Todos nós estamos paralisados com algo. E se nós não percebermos, não colocarmos junto ao Espírito Santo de Deus uma luz sobre como estamos, nós jamais vamos reconhecermos aquilo que Jesus nos chama a fazer. O nosso propósito, aquilo que nós precisamos encarar para nós avançarmos. Se nós estamos paralisados, muitas vezes dentro da própria igreja, dentro da nossa fé, dentro do nosso comodismo,
Quantos de nós nos acomodamos com uma pequena porção da grandiosidade de que Deus pode nos levar? Quantos de nós nos acomodamos porque achamos que vai ser batalha demais e já estamos cansados? Muitas vezes começamos o ano cheio de energia, cheio de planos, e quando estamos, às vezes, no segundo mês, já estamos cansados, sobrecarregados. Há o descanso no Senhor. E eu percebo que quando temos Ele como nosso pastor realmente, muitas vezes nós vamos precisar perceber o tempo de descanso, mas jamais devemos parar de nos encher com a presença dEle. Nos enchermos com o nosso louvor, com a nossa adoração, com a nossa oração diária. Mantemos as lamparinas cheias. Aqui o Senhor pergunta ao coxo, aquele que estava lá paralítico há tanto tempo. Eu era uma dessas. Se eu parar para rever a minha vida, eu aparentemente estava realizando tantas coisas, mas paralisada naquilo que o Senhor tinha de melhor para a minha vida. O verdadeiro propósito que Ele tinha para a minha vida, e é por isso que de tanto correr, de tanto querer avançar e realizar coisas, dentro de mim não havia uma completude, não havia uma satisfação. Era como se nada preenchesse. E muitas vezes nós corremos atrás das nossas vaidades, corremos atrás de tantas futilidades, nos preocupamos com coisas que deveríamos deixar nas mãos de Deus. Nós nos perdemos nas nossas preocupações, enquanto, a partir do momento que nós declaramos bênçãos, mesmo que nós ainda não enxergamos, mas declaramos a palavra, declaramos a sua promessa, nós vamos adquirindo força, nós vamos adquirindo maturidade espiritual. E eu percebo isso na minha vida, e por isso que eu tenho tanta alegria em poder compartilhar com vocês. Eu tenho 3 anos e meio de conversão. Eu vim de uma família católica, estudei em colégios de freira, ouvi muito falar de quem era Deus, mas não o conhecia de fato. Foi no momento da pandemia onde meu pai se adoentou e foi hospitalizado. Naquele momento é que eu coloquei o joelho no chão pela primeira vez. E eu clamei ao Senhor como eu nunca havia clamado na minha vida. Naquele momento eu ajoelhei e eu tinha o meu pai como um objeto de adoração. Meu pai estava no lugar de Deus na minha vida. O meu pai era o centro da minha casa, o centro da minha admiração. E quando Deus me colocou nesse lugar de fragilidade, eu ajoelhei e falei: Senhor, por quê? Por que eu estou me sentindo assim? Porque buscando ser uma pessoa melhor, uma pessoa boa, porque eu tinha valores na minha casa. Eu tinha um pai que é um exemplo, uma mãe que é um exemplo. E por que eu me sentia tão vazia naquele momento? Porque essa completude só Deus pode nos dar. A salvação só Jesus pode nos dar. E eu não estava salva. Eu não conhecia a palavra. Como eu ia ter força para batalhar? Eu vivia um mundo de ilusão, um mundo que me dava satisfações momentâneas, me deu dinheiro, me deu fama, me deu estabilidade financeira, mas faltava o essencial, faltava a pedra angular, onde ali sim o meu alicerce iria se formar. O alicerce não estava no meu pai. E o Senhor me mostrou, naquele dia que eu me ajoelhei com meu pai na UTI, lá eu pude sentir a presença do Espírito Santo pela primeira vez. E esse momento é inesquecível para mim até hoje. Quem já pisou no Santo dos Santos?
sabe quão diferente é de tudo o que a gente pode ter, de tudo que o mundo pode nos dar. E eu sentia a presença do Espírito Santo e eu sentia o aroma do Espírito Santo. E eu sentia a voz de Deus, eu ouvia Ele falando: minha filha, abre agora a Bíblia. Essa Bíblia que ficava de forma decorativa na sua casa. Abre que eu vou falar com você. E eu queria conhecê-lo mais, e ainda quero, todos os dias. Eu quero ir mais profundo todos os dias. E aquela semana foi uma semana de intensas revelações. O Senhor me respondia constantemente as minhas perguntas, e Ele falava... Quando Ele me acordava na madrugada, com cheiro de pão na casa, a primeira vez eu estranhei muito, achei que estava queimando algo na minha cozinha. O Espírito Santo para mim tem cheirinho de pão, para minha mãe tem cheirinho de flores, para cada um Ele se apresenta de uma forma que a gente vai reconhecê-lo, e é lindo o agir de Deus. E eu o senti naquele aroma na madrugada, e eu desci na minha cozinha, falei: será que eu deixei alguma coisa queimando? E eu voltei, e não, eu falei: então, já que eu estou acordada, eu sinto que o Senhor quer falar comigo, eu vou abrir a Bíblia. Ele não tinha dado nenhuma passagem, eu falei: eu vou abrir a Bíblia de forma aleatória. Muita gente é contra isso de abrir a Bíblia de forma aleatória, mas eu estudo a palavra, gente, tá? Mas naquele momento o Senhor, Ele fez com que eu abrisse de forma aleatória. E eu falei: Deus, o Senhor quer falar comigo? É o Senhor mesmo? De onde vem esse aroma? E caiu exatamente na passagem: eu sou o pão da vida. E naquele momento eu entendi que o Senhor nos responde quando Ele vê um coração realmente quebrantado e desejoso de servi-lo, de conhecê-lo. Muitas vezes nós não nos sentimos capacitados para fazermos, para realizarmos aquilo que Ele nos dá como uma visão. Porque Ele, de repente, Ele me deu visões tão diferentes daquilo que eu vivia. E eu não compreendia, e via pessoas falando: Karina, você um dia ainda vai falar muito aos 4 cantos do mundo sobre a palavra de Deus. E eu, apesar de ter vindo do mundo artístico, falar em público era algo que não me deixava à vontade. Eu atuava nas novelas como atriz, eu tinha um personagem lá, mas falar em público é algo que sempre me fez tremer. E eu falava: Senhor, eu jamais, isso daqui é coisa da minha cabeça. E hoje, cada vez que eu tenho a oportunidade, é claro que eu sinto um temor, é diferente de um nervoso, é temor pela palavra, porque eu creio que o Senhor deseja sempre o nosso melhor, e eu sempre quero entregar o meu melhor para Ele. Então, eu queria estar me sentindo capacitada a fazer com zelo, com temor, a entregar aquilo que Ele desejava de mim. Mas se dependesse do meu tempo de preparo, eu estaria ainda como o paralítico no tanque de Betesda, esperando o momento certo, a oportunidade certa. E o que acontece, meus queridos, é que o Senhor tem um chamado para todos nós. O Senhor tem um chamado para a sua vida. E muitas vezes você está aí paralisado, falando: não, o Senhor tem chamado para ela, para o outro, eu vou ficar aqui no meu canto, porque quando a gente assume o chamado é muita batalha. Quando a gente assume o chamado, aí sim que as guerras vão acontecer. Isso pode te paralisar. Isso pode te fazer ficar 38 anos ou uma vida toda sem cumprir o chamado de Deus. Vou falar que é fácil cumprir o chamado? Não é, porque a gente mata a nossa carne todos os dias, mas a presença dEle, estar caminhando com Ele, não tem preço. Vale todo o esforço do que a gente viver no mundo, achando que estamos salvos, achando que estamos nos divertindo e sentindo um vazio que não se completa nunca, uma salvação que não vai chegar nunca, um propósito que não vai se cumprir nunca. Então eu venho aqui para falar para vocês que assim como o Senhor me chamou,
E eu senti medo. Eu me senti incapaz. Eu falei, Senhor, como o Senhor quer que eu fale daquilo que eu estou vivendo? Eu só tenho 1, 2 semanas de conversão. E o Senhor me falava, fale sobre isso. Fale sobre as tuas descobertas. Fale, eu vou te dar sabedoria. E Ele foi me capacitando e eu fui usando daquilo que eu já tinha como ferramenta, que era a minha rede social. E o próprio Senhor nos habilita. Vocês pensam que Noé se sentiu pronto para fabricar a arca? Ele sabia exatamente o que ele ia fazer? Vocês sabem que Moisés, quando foi chamado, ele falou, eu não vou saber falar. E agora, o Senhor me chamou mesmo. Josué, tantos exemplos na Bíblia que a gente vê que não se sentiam capazes, porque o chamado é algo tão lindo, mas parece grande demais para nós, e na verdade é. Somos nós que invertemos, deixamos grandes os nossos sonhos, e achamos que falar de Deus não é o nosso chamado. Ficamos tentando buscar um sentido na vida, um sentido dentro da nossa casa, do nosso trabalho. E esquecemos que o nosso maior propósito é buscar conhecer a Deus e levar pessoas a conhecerem a Deus. Porque a partir daí elas vão desenvolver em todas as outras áreas. Você pode falar, mas Karina, você era desenvolvida na área profissional, nisso, naquilo. Mas existem lugares que nós desenvolvemos tantas coisas que não nos levam a nada. E é uma perca de tempo em nossa vida. Aqui, nós vemos Jesus chegar para aquele paralítico. Um lugar, um tempo de festa. Você vê que Jesus estava indo para lá, estava tendo festa. Ele foi atrás da festa, não? Ele teve olhos para aquele que estava precisando de algo. Ele nos traz um exemplo. Onde nós temos colocado a nossa atenção, os nossos olhos. Estamos voltados para quê? O que tem ocupado a nossa mente? Muitas vezes, aquilo que é a distração nos tira do nosso propósito. Nos distraímos com viagens, com compras, com planos mirabolantes. E se nós não estivermos focados, sermos intencionais no nosso propósito, ou se não reconhecemos ainda o que podemos fazer na busca, não há um aceleramento. Muitas pessoas chegam para mim e falam, Karina, você tem vivido coisas em 3 anos que muitas pessoas que estão no Evangelho há 30 anos ainda não vivem. O porquê? E eu parei para pensar e refletir, porque eu acho que faz parte o autoconhecimento também. Claro que eu sempre coloco tudo aos pés do Senhor, para que a gente... O autoconhecimento sem o Espírito Santo é engano. Mas quando a gente pede para que o Espírito Santo nos revele, Ele nos revela a coisa certa. O que nós precisamos fazer, onde nós precisamos nos moldar. E eu percebo o que deu certo para mim e o que eu posso aconselhar vocês é não terem medo, a realmente serem fortes e corajosos para não ter medo de entregar tudo. Tudo. Porque eu percebo tantas pessoas ficando com um pé aqui, outro ali, aí eu vou devagar, eu vou aos pouquinhos, senão vão me achar radical demais, ou eu vou ficar chata demais. Mas o Senhor nos capacita, nos dá sabedoria e dá da sua presença, de acordo com a nossa sede, a nossa busca, a nossa vontade. Ele está à porta batendo. Tem horas que Ele vai bater mais forte, tem horas que Ele vai só sussurrar. Mas todo dia Ele está lá.
Aqui esse homem esperou 38 anos para que Jesus o alcançasse e perguntasse o que você quer, porque muitas vezes nós esquecemos aquilo que nós queremos, esquecemos até o que viemos fazer na igreja, tipo, o porquê que estou aqui. Vamos só repetindo os compromissos diários, aquela mesma rotina, e aquilo é tão cansativo. E viver pela fé se torna cansativo. Por quê? Porque muitos estão cansados. Porque quando Jesus chama, muitas vezes fala: eu não estou preparado. Eu não estou ainda. Eu estou sofrendo ainda. Eu preciso me curar para depois ir à frente. Meus queridos, se eu esperasse estar pronta, curada de tudo, me sentindo assim, voando, para cumprir o meu chamado, talvez eu nunca fosse curada de fato, porque a gente é curada durante o processo, a gente é curada enquanto a gente caminha com Ele, enquanto a gente assume um posicionamento. É só assim, se a gente viver num ostracismo, esperando Deus fazer a obra no nosso secreto só, para depois a gente sair, a gente busca no secreto, mas no secreto, Ele dá da sua presença, Ele fala: agora vai, agora vai enfrentar o mundo, agora vai enfrentar as situações, eu estou contigo. Ele tem um chamado para você, Ele tem um chamado que vai muito além de você só orar e descansar no Senhor. Ele vai dar descanso para aqueles que estão batalhando. Ele vai dar descanso para aqueles que estão indo à frente da batalha, não para aqueles que já estão descansando por conta própria. O mundo tem se tornado tão difícil. Não sei se vocês percebem, a gente fala de batalha espiritual, porque é real. Aqueles que têm olhos espirituais para ver, para perceber, percebe quão nítido as coisas estão acelerando. Tantas doutrinas, tantos enganos. E nós estamos fadados a isso, por quê? Porque nós estamos num mundo que está dominado pelo pecado. Nós precisamos de Cristo todos os dias. Quem não perceber isso rapidamente, chamar por Ele, clamar por Ele, e quando Ele falar, estou aqui, porque Ele fala todos os dias, levantar e falar: fortalece a minha mão, porque eu não vou parar. Fortalece a minha mente, porque eu não vou parar. Me capacita para eu cumprir toda boa obra. Me capacita a ter entendimento da palavra, porque é ela que nos molda, é ela que nos conduz. Não é de achismo que nós devemos viver. Tanta coisa eu aprendo nessa palavra, que às vezes eu tenho vontade de botar na minha cabeça e memorizar tudo, e falar: Senhor, me dá tudo no momento. E eu não cesso de aprender, quanto mais eu leio, mais eu aprendo. E eu falava: poxa, Senhor, eu queria tanto ser uma pessoa que te agrada. E como eu andava tão errante. Realmente, o que a palavra diz é real. A gente padece por falta de conhecimento. Ficamos tentando: o que o Senhor quer de mim? O que o Senhor quer de mim? Aqui fala tanto do que Ele quer de nós. Falamos: eu amo Jesus, eu amo a Deus. Mas esquecemos de perguntar como Ele se sente amado. Eu amo Jesus, e como Ele se sente amado? Aquele que não obedece, o meu Pai, esse sim não me ama. Se nós não obedecemos, o Senhor não se sente amado. Se nós não obedecemos, somos nós que perecemos. Como vamos obedecer quem não conhecemos? Aqui aprendemos muito, ouvindo a palavra, nos púlpitos. Mas o Senhor tem muito mais para despejar em nossas vidas. E cada dia Ele vai precisar estar em comunhão conosco, para que a gente compreenda a voz dele. Eu fiz uma aliança com o Senhor.
Mais do que entregar a minha vida a Ele, quando eu compreendi que quem era esse Deus, Ele é soberano, Ele não muda, a sua palavra não envelhece, Ele é justo, Ele tem o melhor para cada um de nós. Como eu vou duvidar desse Deus? Como eu vou duvidar? Ah, mas eu pensava que era outra coisa. O que a palavra diz, que o coração é enganoso. Aquilo que nós pensamos não é aquilo que Deus pensa, então nós temos que refutar esses pensamentos. Se pensamos que não somos capazes, Ele diz, você é capaz comigo. Se pensamos que somos fracos, comigo você é forte. São essas palavras que nós temos que repetir para nós todos os dias. Como vamos repetir se não a conhecemos? Como vamos ter força se não buscamos, se não aprendemos a declarar com a nossa boca? Ele é minha luz, a minha salvação, Ele é minha torre segura. Se dependemos da nossa própria força, nós vamos perecer. Nós vamos estar insatisfeitos todos os dias. Essa palavra é um chamado, porque o Senhor nos pergunta, o que você quer? Você quer ser curado? Você quer sair do comodismo? Ou você quer acreditar que a vida é só isso? É uma vida de insatisfação? É um casamento meia boca? É uma vida, um trabalho que não te dá satisfação nenhuma? É um dia que se arrasta? É você acordar, ver o dia e não ver sentido? O que queres que eu te faça? O que queres? Queres ser curado? O Senhor dá um chacoalhão em nós. E cada dia nós temos que lembrar o que nós queremos. Eu não sei vocês, mas eu acordo todo dia e eu falo, Senhor, eu quero viver o dia que o Senhor planejou para mim. Eu quero viver o teu propósito para esse dia. Eu não quero deixar que nada falte. Se eu tiver com o meu planejamento errado, muda tudo. Se eu tiver com a minha agenda errada, muda tudo. Se eu tiver com o pensamento errado, tira de mim agora, em nome de Jesus. E declararmos bênçãos, e declararmos vitórias, e declararmos o inferno quebrado, perdido, destruído, como ele já é. A Bíblia é tão magnífica que nós já vemos o final. Só não sabe quem não leu, ou quem não crê. É preciso crermos de verdade, não cremos da boca para fora. Mas muitas vezes nós somos testados. Eu sou testada constantemente, porque o Senhor viu em mim uma mulher forte, sim, e corajosa. Eu sempre fui muito ousada para as coisas do mundo, muito destemida, muito essa mulher que o povo prega que deve ser, o mundo prega, que deve dar conta de tudo, fazer tudo. Só que eu fazia tudo errado. Tudo errado, tudo para o meu ego. Posso até exemplificar coisas que eu fazia que desagradam a Deus. Eu nunca fui de beber, por exemplo, mas fazia propaganda de bebida, ou seja, eu motivava pessoas a beberem e achava que estava certo. Ah, mas eu não bebo. Qual era a influência que eu tinha? Deus me deu influência, me deu status, me deu um público para eu falar, e olha o que eu fazia. Tantas famílias quebradas por conta do alcoolismo, de outros vícios. Eu perdi um irmão para as drogas, eu perdi um irmão para o vício, e lá no fundo eu achava que eu era a santinha da minha casa. Eu falava, meu irmão se perdeu, olha só o que fim ele levou, mas eu não bebo. E o Senhor me confrontou em tantos aspectos. O Senhor me confrontou e tirou a venda dos meus olhos, mas o Senhor é tão lindo, Jesus é tão lindo, que Ele tira a venda dos nossos olhos, mas ao mesmo tempo Ele vem com um bálsamo para nos curar. Ele não vem para nos oprimir, Ele não vem para nos culpar. Então eu não sei o que você precisa tirar da sua vida, qual é o pecado de estimação, o que é difícil, qual é o vício. Porém eu posso te falar que quando você pede para que o Senhor te molde, não vai ser difícil, porque Ele vai
Ele vem com tanto cuidado, Ele vai te moldar um vaso novo com tanto carinho, que Ele vai te constranger, porque Ele fala: Senhor, eu fiz tudo isso, e o Senhor ainda cuidava de mim, porque eu vejo o cuidado de Deus, mesmo lá atrás, por tudo que eu fiz, a pessoa que eu era, e o Senhor cuidava. Eu poderia estar muito mais perdida ainda, e eu vejo o cuidado de Deus na minha vida. Eu falo: o Senhor sempre foi misericordioso comigo, como eu não vou te servir da melhor forma? E eu busco ser melhor a cada dia, e eu falo para vocês que buscar conhecer ao Senhor e servi-lo e obedecê-lo traz uma paz tão grande, e fortalece no fortalecimento certo, não esse do mundo, esse encorajamento de coach, esse encorajamento do humano, do ser humano, mas o encorajamento esse que é de Jesus. O que você quer? O que você quer? Levanta, anda. E assim como o paralítico ali deu desculpas naquele momento, Jesus falou: o que você quer? Ele falou: eu não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada. Quantas vezes nós damos desculpas? Eu não estou aí, porque não? O meu caso é diferente. Eu não estou capacitada. Eu também me senti incapacitada quando o Senhor começou a ministrar na minha vida, para eu falar mais sobre Ele. Eu fui chamada para fazer um podcast, para ser entrevistada num podcast. Depois de umas 3 semanas falando e orando nas redes sociais, meu pai tinha saído, gente, para quem não sabe, pela glória de Deus, meu pai foi curado, meu pai se converteu, meu pai se batizou comigo nas águas, minha mãe se converteu depois. E meu pai é um que acorda toda madrugada, hoje em dia escreve livros e livros de devocionais que ele imprime e dá para a família, para os amigos. Ele é um escritor amador, vamos dizer assim. E minha mãe, como eu disse, é uma mulher também que intercede, que ora, tem uma sensibilidade com o Espírito Santo. Mas nós damos desculpas. Nós achamos que por conta da nossa situação, por conta da comparação, nós ainda não temos capacidade para falarmos, para nos desenvolvermos naquilo que o Senhor tem para nós, ou até para entendermos o que Ele quer de nós. Mas no meu caso, eu quero explicar para vocês que quando a gente busca na intimidade, tudo isso vai acontecendo naturalmente e de forma acelerada quando você entrega mais. Você aceita não ouvir aquilo que o homem diz, você ler a palavra, porque eu fui muito criticada, eu fui muito confrontada pelo mundo, falando: agora ela quer ser pastora? Poxa, ela já posou nua, poxa, ela já fez propaganda de bebida, poxa, ela sempre teve esse jeito nas redes sociais, falava tanta futilidade, e agora ela quer ser santa. Se eu não lesse a palavra, se eu não tivesse comunhão com o Espírito Santo todos os dias, se eu não tivesse feito uma aliança, um compromisso como eu fiz, falei: Senhor, todos os dias eu vou ler a sua palavra, eu vou orar e vou buscar obedecer, porque não é só ler. Ler, meditar, compreender, obedecer. Ler, meditar, compreender, obedecer. Orar todos os dias, para que a gente não se esmoreça. E daí, essas palavras, o ruído ao redor, as setas que vêm de fora e vêm na sua mente também, elas são derrubadas, porque você sabe que não vem de Deus. Então, eu fui confrontada porque queriam me desmotivar. Não, ela não tem autoridade para falar sobre isso. E eu orando, eu falava para o Senhor: Senhor, será que o Senhor deseja que eu fique no secreto por um tempo, até que eu possa falar de como reconhecer a Tua voz, de como é viver na Tua presença? E o Senhor, na palavra, e na voz dEle, na presença dEle, Ele falava: não, você vai falar no dia seguinte.
Eu estou te dando essa palavra à noite. Amanhã você vai falar sobre ela. Eu vou te dar uma palavra, você vai chegar para aquela pessoa. Você vai falar aquilo que eu estou te pedindo para falar. Ah, você está achando esquisito, que não tem nada. Não, você vai fazer. E aquela pessoa vai ser quebrantada por essa palavra. E eu, que sempre fui ousada, como eu disse, para as coisas do mundo, decidi ousar acreditar. Eu ousei ter fé. E eu posso falar que tudo o que o Senhor tem me prometido, Ele tem cumprido. Tudo. Até coisas ruins que eu passei na minha vida, que eu perguntei ao Senhor, por que eu tive que passar por tudo isso? E Ele me fez compreender. Ele me alertou antes. O cuidado de Deus é tão grande, que até para coisas ruins que talvez nós tenhamos que passar, porque nós teremos aflições, não é mesmo? Como Ele diz, nós teremos batalhas a enfrentar, todos nós. Mas para aqueles que estão aos pés da cruz todos os dias, Ele vai alertar. Ele vai alertar com a palavra dEle, Ele vai alertar com pessoas ao redor, e Ele vai te capacitar a passar por aquilo. Ele não vai te pegar de surpresa. Ele é cuidadoso até nisso, porque faz parte do propósito dEle. Ele vai te capacitar e te fortalecer. E Ele tem feito isso na minha vida. Muitas vezes Ele deixa chegar até a beirinha, que você fala, Senhor, não está dando. Não está dando, é isso mesmo? Será que eu entendi errado? Será que eu entendi errado? E naquele momento, quando você está ali, e Ele vai falando, não, você está certa, está isso, é isso mesmo, é só dar mais um passinho que eu estou indo. E Ele é tão maravilhoso, que mesmo que seja no último minuto, Ele aparece. E aquela luz, aquela vitória tão intensa, que é justamente para Ele revelar que na nossa mão, na nossa confiança apenas em nós mesmos, nós não somos capazes, mas é Ele que assina embaixo. É Ele que assina embaixo da sua vida, se você entregar a sua vida a Ele. É Ele que vai assinar embaixo do problema que você está vivendo, trazendo a resolução para aquilo. Se você entregar isso para Ele, para que Ele te conduza, para que você se deixe ser conduzido por Ele que sabe o caminho. Aqui, o Senhor nos traz essa palavra através de Jesus, onde o homem falou, que desceu outro, veio outro antes de mim. Então Jesus falou, levanta-te, toma o teu leito e anda. Vocês reparam que Ele não precisou falar, eu quero levantar? Ele falou, o que você quer? Você quer ser curado? Ele não esperou a resposta correta, porque Ele sabe que muitas vezes nós não temos a resposta correta. Mas Ele conhece o nosso coração. Ele sabe aquilo que nós precisamos. Ele sabe que muitas vezes nós não temos nem forças para falar, nem sabemos mais o que queremos, já estamos tão perdidos, tão tristes, tão desiludidos com o mundo, com as pessoas, que a gente chega às vezes num ponto falando, não sei nem o que eu quero mais da minha vida. Mas aqui, mesmo nesses momentos, o Senhor está ali. Aqui Jesus apareceu para esse homem, mas Ele está disponível para nós, para todos nós. Aqui, esse homem não teve só uma cura física, ele tem uma cura por completo, uma cura emocional, uma cura espiritual. Todos os dias nós vamos precisar ser curados de algo. Todos os dias vamos ter que lembrar, Senhor, o que eu quero? Eu quero viver o seu propósito, não é? Então me capacita. Então me fortalece. Então me dá sensibilidade, me traz aquele fogo que eu tinha no primeiro amor, que talvez eu não tenha mais. Me traz santidade. O mundo carece de santidade. A santidade não é um chamado só para aqueles que pregam. A santidade não é um chamado só. Não era só Jesus, gente. Ah, porque Ele é santo, Ele é inatingível.
É claro que Ele é o nosso exemplo perfeito, mas Ele é um exemplo para nós seguirmos. Nós temos sim que pedimos todos os dias para sermos lapidados. Temos que ter essa humildade para falar o que eu preciso. Eu preciso reconhecer as minhas falhas, eu preciso reconhecer que eu tenho que mudar o meu olhar, eu tenho que mudar o meu jeito de falar, eu tenho que mudar aquilo que eu ouço, a forma que eu interpreto, a minha vestimenta, a maneira com que eu me sento, que eu me levanto. Sim, tudo isso fala do reino de Deus. E eu não estou falando de religiosidade, gente, porque muitas pessoas também usam essa palavra, religiosidade, como uma forma de falar que, olha, isso não precisa, isso é demais. Mas aqueles que andam de acordo com a palavra, fatalmente serão, sim, moldados de acordo com o padrão bíblico. Isso traz bênção para nós. Eu vou falar para vocês, porque eu era uma mulher, eu mostrava o meu corpo, eu vivia com os decotes que vinham parar aqui embaixo, umas saias que eu via no meu guarda-roupa, que era desse tamanho, gente. Eu me envergonho disso hoje, eu olho como eu conseguia vestir um negócio desse. Eu fui muito assim confrontada com isso. E tem gente que fala, mas o Senhor não me tocou ainda, para mim não me tocou. Gente, nós temos que pensar, primeiramente, eu falo que é uma liberdade tão grande, você saber que você pode usar o que quiser e estar à vontade toda tampadinha. É tão bom poder abaixar, levantar, sem se preocupar em estar se puxando inteira. É uma liberdade tão grande. Você andar, poder conversar com homens, com mulheres, sem se preocupar se estão olhando para dentro do seu decote ou não. Isso eu falo para todas as mulheres, as casadas, as solteiras. Porque tem até mulheres casadas que se vestem, às vezes, de uma forma para causar ciúmes no marido. E tudo isso gera um ciclo tão ruim. E tem gente que fala, mas não tem nada a ver. Eu concordo numa parte, só que não é a vestimenta que vai mostrar quem nós somos, ok? Mas se nós andamos com Cristo, se nós buscamos ao Espírito Santo, estamos dispostas a sermos quem Jesus quer que nós sejamos, nós vamos andar em retidão, nós vamos querer andar com santidade. Nós vamos mudar o jeito de falar sim, não ter um linguajar chulo, não ter um palavreado sujo. Homens e mulheres, sabe, nós temos que buscar, sim, essa lapidação todos os dias. No começo parece ruim, no começo é esquisito, você tem que se achar, se reencontrar. Eu tirei todo o meu guarda-roupa, joguei tudo fora, porque eu não quis nem doar, porque eu falei, isso aqui ninguém merece usar um negócio desse. Uma saia de paetê desse tamanho, eu falei, eu vou dar para quem usar, eu não quero outra pessoa pecando assim como eu pecava. Então, eu joguei fora, só que até eu me reencontrar, achar quem era a nova Karina, buscar como se vestir, como andar. Enquanto a gente está naquele período, aquilo é um deserto, porque a gente ainda tem que compreender a nossa verdadeira identidade mesmo. Fala muito sobre isso, identidade, mas é um fato. E hoje eu vejo que a identidade que Deus tem para nós é onde nós vamos nos sentir mais confortáveis. E a gente fica lutando tanto, mas eu não vou deixar de fazer isso, isso aqui eu amo. Só que quando você entrar, se encaixar, se amoldar a identidade de Deus para a sua vida, você vai falar, nossa, como eu não vivia assim antes? É tão melhor ser assim. Então, Jesus está chamando para que nós nos levantemos de forma imediata. Levanta, anda, carrega a tua muleta, carrega a tua cama, carrega o que precisar carregar. Porém, isso não vai mais ser um peso na sua vida. Com ele não deixa ser um peso. Isso aqui me confrontou também, porque eu falei, por que ele fez esse homem que ficou nessa cama todo esse tempo ainda levantar e ter que andar com a cama?
Porque o nosso passado, aquilo que nós vivíamos, vai fazer parte daquilo que nós vamos testemunhar. Aquilo que nós carregamos são nossas cicatrizes, mas elas não doem mais, elas são um testemunho do que Jesus fez nas nossas vidas. Então tem gente que fala: Karina, você não tem que se envergonhar lá do seu passado. Eu me envergonho sim, eu me arrependo sim. Só que isso não me dói, porque já está tão distante de quem eu sou hoje. O diabo tenta nos culpar, e ele vai tentar fazer isso na sua vida quando você mudar algum hábito que desagrada a Deus, para passar a agradar, ele vai te culpar. Olha como você era mais feliz. Mas quando você andava assim, mais homens te olhavam. Agora você está um lixo, está andando igual uma senhora. O diabo vai sempre tentar diminuir aquilo que você está se transformando. Ao padrão bíblico, aquilo que você está fazendo para agradar a Deus, o diabo vai sempre te culpar. Tem sempre olhar para a sua cama que você está carregando e te culpar. Mas lá atrás você tinha mais reconhecimento. Mas você era tão mais divertida antes. Poxa, eu gostava mais daquela outra versão. Mas, por isso que é tão importante vocês seguirem o padrão. E eu falo que Deus foi tão maravilhoso que Ele colocou pessoas para me ensinar durante todo esse tempo, desde o início da minha conversão. Eu tive o privilégio e Ele me capacitou, me trazendo pessoas que foram me ensinando a importância da comunhão diária, da oração diária. Porque enquanto o diabo está me acusando, ele está me levantando, e as acusações você vai quebrando com a palavra. Vão ter acusações? Vão. Quanto mais você avançar, mais vai ter acusação. Mas o mundo vai te acusar, pessoas ao teu redor às vezes vão te acusar de forma, sem querer, às vezes acusar, sem querer, mas acostumados com quem você era. Para mim falar: nossa, você é outra pessoa. Eu falei: graças a Deus. Nossa, mas você é outra pessoa, agora não estou nem reconhecendo. Eu falei: que bom, porque eu não quero ser reconhecida por quem eu era. Eu estava fora da caixinha, né? Então, quando a gente tem certeza e conhece a palavra, e conhece a Deus, e está buscando diariamente, a gente vai tirando essas coisas de letra, sabe? Vai ter batalha? Você vai quebrando, você vai destruindo, você vai aprendendo a batalhar na sua casa. Sabe, você vai se vestindo da armadura realmente e falando: eu não admito, aqui o diabo não ataca, aqui ele não tem permissão de tocar, em nome de Jesus. E é assim, é com a palavra, é declarando. É muito importante. E olha que lindo aqui. Ele levantou, saiu, foi curado, tomou o leito, pôs-se a andar. Porque ele curou imediatamente. Ele aceitou aqui nesse momento imediatamente. O chamado de Jesus é muito forte. É preciso permanecer. E aqui ele disse: toma o seu leito e anda. Perguntaram-lhe: quem é este homem que te disse isso? Toma o teu leito e anda. Mas o que fora curado não sabia quem era, porque Jesus se havia retirado, por haver muita gente naquele lugar. Mais tarde, Jesus o encontrou no templo. Olha como é lindo. Ele aqui não sabia quem era Jesus, não sabia que era Jesus. Mas ele foi no templo. Jesus conhecia o coração dele. Jesus sabia que este era um homem que iria ser levantado para testemunhar. Iria ser um homem que iria ser levantado, iria ter gratidão, iria no templo agradecer. Por mais que não soubesse quem era Jesus, ele tinha um coração intencional, alinhado ali ao coração de Deus. Nós estamos aqui hoje, nós estamos no templo. Nós talvez não
não sabemos tudo que Ele tem para nós ainda. Mas confiem que o que Ele tem é bom. O que Ele tem é agradável. O que Ele tem é perfeito. Ele não muda, Ele não mente, Ele não engana. Vamos ter que enfrentar coisas no mundo, vamos ter que enfrentar os Judas por aí. De tempos em tempos aparece um Judas na nossa vida. Aqueles que nós vamos estar semeando, cortando pão, e vamos ter decepções. Mas isso não pode paralisar o nosso propósito. Jesus parou? Não. Jesus, inclusive, continuou servindo. Qual foi o final de Jesus? Qual foi o final de Judas? Jesus cumpriu o seu propósito. Jesus ressuscitou. Jesus veio para nos trazer a vida eterna, para nos redimir. Qual foi o final daqueles que um dia traíram? Qual foi o final daqueles que um dia mentiram na sua vida? Qual será o final? Então, que a gente não olhe para esses, que a gente não seja um desses, mas que a gente siga o exemplo de Jesus, confiando no propósito, confiando na direção de Deus, confiando que se nós tivermos que ser esmagados, tem um porquê de ser, e teremos vitória, e teremos azeite no final, teremos a unção no final, a unção que não só vai nos transformar, mas transformar aqueles ao redor, transformar quem vai conviver conosco, levar adiante. Nós não estamos aqui para realizarmos desejos pessoais, mas o Senhor é tão maravilhoso, que quando realizamos as vontades dEle, o desejo dEle, nós somos felizes. Porque o desejo dEle é nos capacitar, é nos dar daquilo que realmente precisamos. Então confiem, sejam encorajados todos os dias a buscar, ler a palavra. Não se conformem com pouco, não se conformem em ter um versículo apenas para ler, um versículo apenas para memorizar. Eu tive tantas experiências e tenho tido com Deus em Jerusalém, na minha casa, no avião. Hoje eu estou aqui nos Estados Unidos e por um direcionamento de Deus também. Estava tudo muito perfeito no Brasil, tudo certinho, meu podcast, minha casa, a família ali do lado. E o Senhor está me trazendo para um novo tempo também. E eu questionei ao Senhor, e meus pais me questionaram: Karina, o que você não tem aqui? Que você precisa agora ir para outro país? O que está faltando? O que eu não tenho é a vontade de Deus. Se você está num lugar, posso te falar, se você tiver tudo, mesmo cumprindo a vontade dEle, Ele quiser te levar para outro lugar, aquele lugar que estava tão cômodo vai passar a te incomodar. Vai estar tudo perfeito e alguma coisa lá dentro de você vai estar incomodando, fora do lugar. É o Senhor te chamando para ir para um outro nível, ir além, ir para um outro lugar, fazer outra coisa. E você fala: eu fiz isso, estava tudo tão bom, gente, mas se eu olhar com olhos físicos, está tudo tão perfeito. E Ele fala: não é com olhos físicos. Sabe essa sensação, isso daí, que enquanto você está orando, você está achando estranho? Isso é porque eu tenho outras coisas para a sua vida. Confie em mim. E esse confiar só é possível se você entregar. E Ele vai aparecer para você. Ele o que Ele mais quer é um coração que queira agradá-lo. Ele não vai te deixar perdido. Ele não vai te deixar sem direção. Se Ele ainda não deu a direção assim, exata,
é porque ainda não é o tempo, mas quando começa a ser o tempo, Ele te dá uma visão aqui, outra ali, começa a aparecer um que fala, é o outro que fala, é um sinal, é uma palavra. É lindo como Deus faz para te acelerar. Mas Ele quer um coração disponível, um coração que fala, eu quero viver o meu propósito. Eu não sei qual é. Se for para mudar tudo do zero, eu mudo. Eu não sei qual é, mas eu vou viver o que o Senhor tem para a minha vida. Quantos aqui querem viver aquilo que Deus tem na vida para vocês? Então eu quero orar com vocês agora, para que vocês tenham essa força para buscar ao Senhor todos os dias, para levantar e falar, Senhor, levanta as minhas mãos. Me levanta do comodismo. Me levanta desse comodismo espiritual. Eu quero viver o que o Senhor tem para a minha vida. Eu quero viver todo o plano, não uma pontinha dele. Eu não quero passar mais nem um dia sequer achando que foi um dia perdido. Mas eu quero viver o que o Senhor tem para a minha vida hoje. Fecha os teus olhos e vamos orar com isso. Pai, em nome de Jesus, eu me coloco aqui, no lugar de todos os meus irmãos e irmãs em Cristo. Todos nós, meu Pai, que desejamos viver o Teu propósito, viver aquilo que o Senhor tem para nós, Pai. Capacita-nos nessa noite, capacita-nos daqui para frente, Senhor. Nós queremos entregar o nosso melhor, nós queremos entregar o nosso tudo. Nós entregamos em Tuas mãos, meu Pai, todas as enfermidades espirituais, emocionais, físicas. Entregamos o nosso sentimento de incapacidade. Entregamos agora em Tuas mãos os nossos medos, os nossos anseios. Entregamos até os nossos sonhos, Pai, porque podemos estar enganados. Mas, Pai, nos dê a visão espiritual, nos dê a sensibilidade para reconhecermos a Tua voz, para reconhecermos o Teu sussurro, o Teu chamado. Fortalece, Pai, porque nós queremos prosseguir, Senhor. Derruba, Senhor, derruba toda prisão, derruba na autoridade do nome de Jesus. Que caia por terra toda prisão espiritual, que caia por terra tudo aquilo que está aprisionando o nosso chamado, aprisionando, tirando a nossa paz. Tira, Senhor, todo empecilho, todo embaraço. Abre os caminhos, abre o céu sobre nossa casa, abre o céu sobre nossa vida, sobre os nossos negócios. Abre os céus, meu Pai, sobre o nosso coração, que às vezes é tão falho. Pai, nos capacita, nos santifica, nos ensina a sermos agradáveis a Ti, Senhor, para assim recebermos da Tua paz. Ensina-nos, Pai, a termos um coração ensinável, uma alma que pode ser moldada por Ti, Senhor. Esvazia-nos dos nossos achismos, do engano, Pai, em nome de Jesus. Nos fortalece, Pai, tira todo orgulho, tira toda vaidade. Oh, Pai, abre os caminhos, Pai, acampa os Teus anjos ao nosso redor, para que a gente possa prosseguir em avanço, prosseguir avançando em sabedoria, em entendimento, em propósito, Pai. Que não vivamos uma vida paralisados por 30, 40, 50 anos, paralisados, sem vivermos o que o Senhor tem para nós, que é uma vida de abundância, uma vida de alegria. Nós queremos nos alegrar na Tua presença, queremos nos alegrar a cada dia, Pai. Tu és tão bom, Senhor. Obrigada, obrigada, Jesus. Obrigada por tudo que o Senhor já fez por nós. Nos dê um coração grato para enxergarmos tudo aquilo que o Senhor já é e já faz por nós, Pai. Para acordarmos e temos o que agradecer. Temos olhos que contemplem a Tua beleza, a Tua glória. Oh, Pai, o Senhor já fez tantas coisas mesmo antes de Te conhecermos, Senhor. Nós queremos conhecer mais a Ti.
Queremos conhecer mais, Pai, mais do que o Senhor tem para nós. Não queremos viver como cegos, paralíticos, mancos, mas queremos caminhar com liberdade, com leveza, confiantes de que o Senhor é o nosso bom pastor. O Senhor é o nosso pastor e nada teremos falta, porque estamos contigo. E o Senhor é tudo o que nos basta. A tua graça nos basta. A tua presença nos basta. A tua presença nos fortalece. O seu caminho, Senhor, é o perfeito para nós, meu Pai. É onde temos proteção. Então derrama, Pai, da tua presença, da tua unção, meu Pai. Nós reforçamos hoje a aliança que temos contigo, meu Pai, entregando tudo, nos comprometendo, Pai, em buscar a Ti conhecimento, em buscarmos, obedecermos o que o Senhor tem para nós, Pai. Obrigada por cada oportunidade de testemunhar de quem Tu és, meu Pai, porque sem Ti não somos nada, nada que vale a pena, Senhor, mas Tu és aquele que nos enriquece. Tu és a riqueza de nossas vidas, Pai. Que a gente possa reconhecer, Senhor, que a verdadeira riqueza temos a Ti, como nosso Pai, como nosso Criador, como a nossa bandeira, como nosso médico. Pai, o Senhor é tudo para nós, Senhor. Que a gente possa reconhecê-lo como nosso tudo. Que a gente possa levá-lo aos 4 cantos do mundo. E assim estaremos salvos, vivendo num mundo melhor. Que assim seja em nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigada. Obrigada, meus queridos. Obrigada por esse tempo. Espero voltar mais vezes, estar em comunhão com vocês. Espero poder contemplar desse louvor tão lindo, da unção que vocês carregam. Eu me senti em casa aqui. E eu agradeço vocês terem me recebido tão bem. Às vezes eu me sinto tão pequena diante do chamado de Deus, diante de tantas pessoas que já cumprem o chamado há tanto tempo. Mas eu sei da importância de nós continuarmos, de nós desejarmos mais e não nos acovardarmos diante do chamado. Não se acovardem, sejam fortes e corajosos, não esmoreçam, tenham bom ânimo em buscar ao Senhor, em testemunhar, e se deixem ser moldados, que o Senhor faz um trabalho muito melhor do que nós, pode ter certeza.